Graças e paz, igreja. Vamos abrir no livro de Gênesis capítulo 4. Texto muito bem conhecido, mas eu quero explorar com a igreja nessa noite para que a gente possa aprender mais um pouco de Deus, porque nunca é demais nós aprendermos a palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Até aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos aqui de estar falando da tua palavra. Que neste momento nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos ouvidos e à nossa mente, ó Deus. Que o Senhor esteja sempre conosco e sempre nos ensinando, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, um texto em Gênesis capítulo 4, é um texto lá do início da humanidade, se nós formos olhar bem, mas um texto tão atual, um texto que traz dois personagens ali que representam muito bem a humanidade nos dias de hoje, não é verdade? Caim e Abel, Abel e Caim. E eu não deixaria de pensar a respeito disso, de nós podermos estudar, termos essa oportunidade na noite de hoje, sobre o que essa pessoa de Caim, aqui descrita hoje, eu quero trabalhar mais a respeito da pessoa de Caim, mas falar também um pouco de Abel, porque a pessoa de Abel, ela representa a pessoa fiel no Senhor, a pessoa que tem fé, a pessoa que serve ao Senhor da forma correta, mas a pessoa de Caim, principalmente para que a gente não seja como a pessoa de Caim. Esse é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite estudando esse texto de Gênesis 4. Então eu queria pensar com você nessa noite, com os irmãos nessa noite, sobre o que a pessoa de Caim ela nos ensina às nossas vidas. Porque se nós pegarmos aqui o texto, lendo ali a partir de Gênesis 1, nós vamos ver a criação do mundo. Deus cria o mundo a partir ali dos 7 dias, cada dia o seu elemento. Cria ali também a humanidade. Temos também o relato ali de Adão e Eva. Tem o primeiro relato da queda. O Senhor, ele amaldiçoa ali a serpente e a terra, e eu quero que você guarde essa informação porque nós vamos utilizar um pouco depois. O Senhor, ele amaldiçoa ali no primeiro momento a serpente e a terra que o homem vivia ali, expulsa tanto Adão e Eva do jardim do Éden, e eles vão ali morar nos arredores ali, não mais no jardim, mas nos arredores ali ainda do Éden. Eles ainda moram naquela região. E ali nós temos, como você conhece, todo o relato da primeira queda do homem, do primeiro pecado, vamos assim dizer, do homem, da primeira desobediência do homem em relação a Deus. E aí nós chegamos ao capítulo 4, que Deus vai falar a respeito primeiro do nascimento de Abel e Caim. Um dado interessante aqui, que quando Deus relata, que Moisés escreve aqui esse texto, Moisés é quem está aqui relatando o que aconteceu nesse texto do capítulo 4. Moisés vai relatar que quando Eva estava tendo Caim, ela fala que o Senhor deu a ela, concedeu a ela um menino, como você pode ler aqui, com o auxílio do Senhor tive um filho homem.
E isso aqui é importante porque o nome Caim, se nós formos ver no hebraico, vai mais ou menos significar adquirir. Então significa que o Senhor deu a ela, tem algumas traduções que falam que ela adquiriu um varão do Senhor. A expectativa aqui, o que nós conseguimos entender é que a expectativa de Eva era alta, porque ela esperava, foi prometido por Deus que nós teríamos um descendente em que iria pisar na cabeça da serpente. Então a expectativa era que Caim fosse esse filho que iria pisar na serpente, que iria derrotar a serpente. Mas nós sabemos claramente que não era, por conta da história. Nós sabemos que é Jesus, um pouco mais à frente da Bíblia. Mas nesse contexto, a expectativa de Eva era justamente essa. E em contrapartida, a expectativa em relação a Abel era totalmente o contrário. Porque se nós formos pegar, e aí vai justamente o significado do nome Abel, tem alguns significados diferentes, tem algumas diferenças, mas fala que é como se fosse um sopro, algo irrelevante. A expectativa era baixa em relação a Abel. Então nós vemos que a expectativa, como é diferente a expectativa dos pais em relação aos filhos. É muito diferente. Nós esperamos algo muito diferente em relação àquilo que o Senhor tem realmente para as nossas vidas. E foi justamente o que aconteceu, porque a história foi totalmente ao contrário. Abel, ele era a pessoa fiel, ele era a pessoa ali, a linhagem de Deus, que Deus preparou ali para estar levando a palavra dele, que servia conforme Deus havia ensinado. E Caim foi o primeiro homicida da Bíblia que nós conhecemos. O primeiro, tanto é que esse livro aqui, essa parte do capítulo 4, ela é conhecida pelo fato de Caim ter sido de ser o primeiro assassinato relatado na Bíblia. E pensando então nesse sentido, quando nós começamos a adentrar mais em relação a Caim, nós podemos começar a pensar no fato de quando nós nos convertermos, nós passamos a prestar culto a Deus. E o capítulo 4 também ele vai falar justamente a respeito do prestar o culto a Deus. Porque se nós avançarmos um pouquinho mais no texto, vai falar que eles levaram ofertas ao Senhor. E aí, como que eles aprenderam essas ofertas? Aqui no texto não fala exatamente, mas nós deduzimos que isso foi passado por Adão, porque Adão lá no início ele já fazia ofertas ao Senhor. O Senhor havia ensinado primeiramente a ele, porque a palavra de Deus ela deixa bem claro que só o Senhor é o único que pode ensinar nós como adorá-lo. E então Adão ensinou os seus filhos a como que deveria ofertar, dar as ofertas ao Senhor e prestar o culto. Esse seria a primeira manifestação ali, além do primeiro relato desde a criação, de prestar culto ao Senhor. E aí a Bíblia vai narrar, vai falar que eles cresceram depois de algum tempo, vai falar que eles cresceram e num determinado momento eles foram lá oferecer essa oferta ao Senhor, que nada mais é de prestar um culto a Deus naquele momento, oferecer algo ao Senhor. E o que eu quero chamar a sua atenção é que isso é uma responsabilidade. Quando nós prestamos um culto ao Senhor, isso é uma responsabilidade. A mesma responsabilidade que Caim e Abel naqueles momentos estavam tendo de oferecer as coisas ao Senhor, é a mesma responsabilidade que nós temos nos dias de hoje. E isso traz à tona as nossas responsabilidades individuais, não só no momento em que eu dou uma oferta ao Senhor, mas no como eu tenho vivido a minha vida, como que eu tenho preparado ali a minha vida. A gente fala preparar o altar, como tem sido a minha vida ali ao redor quando eu não estou na igreja, quando eu estou servindo a Deus fora da igreja. E é um ponto que vai pegar muito mal para Caim aqui, quando nós formos avançar aqui o texto, porque o Senhor vai falar que ele rejeitou tanto a oferta de Caim quanto Caim. Ele não rejeitou só a oferta, ele rejeitou também Caim. E isso tem muito a ver com os pensamentos que ele tinha, com as obras que ele tinha e a quem ele pertencia, a origem de Caim. E isso é tão atual quanto hoje. Quem que nós temos sido na sociedade quando nós não estamos na igreja, quando nós não estamos prestando culto aqui na igreja? Porque nós prestamos culto ao Senhor fora da igreja também. Então como que nós temos prestado, ou como que nós temos cuidado das nossas vidas fora da igreja também? Será que nós temos arrumado o nosso altar, nós temos cuidado, temos tido a fé que é necessária em Deus, a gente tem se preocupado realmente com a palavra de Deus, genuinamente servindo a Deus fora da igreja? Esse é o ponto que Gênesis 4 também leva a nos pensar.
capítulo 4, ele não é apenas esse relato de um crime. Ele é um retrato da condição humana nossa. E lá no final, Deus ele vai mostrar a sua misericórdia de Deus. Ele vai mostrar também o enfrentamento ao pecado. Esse capítulo 4. Olha que capítulo recheado de coisas. São poucas linhas aqui que nós lemos no capítulo 4, mas é um capítulo recheado de coisas. Que ensina sobre arrependimento, que ensina sobre luta ao pecado, sobre a intenção do nosso coração. Então hoje nós vamos explorar essa história de uma forma de como que ela nos ensina a nós termos uma adoração aceitável a Deus. Como que nós podemos lidar com as inclinações do nosso coração? Porque aqui a gente vai ver que Caim teve que lidar com as situações de inclinação do coração dele. E ele fez uma escolha diante de Deus, quando Deus veio falar com ele. Da mesma forma é nas nossas vidas. Quando surge algum pensamento ruim, algo que não parte de Deus, qual que é a atitude que eu tenho tomado? Será que eu tenho inclinado mais para as vontades do coração meu, as vontades da carnais, ou as vontades de Deus? E é justamente sobre isso que eu quero explorar com você nessa noite, a fim de buscar a restauração, se nós estivermos andando nos caminhos que não deveriam andar, que nós possamos dessa forma buscar restauração diante de Deus. Então a primeira coisa que eu queria explorar com a igreja é que a pessoa de Caim, ela nos ensina que a intenção é tão importante quanto a oferta. No versículo 3, 4 e 5, você vai ver que, como eu relatei antes, a palavra de Deus, Moisés aqui vai relatar que passado algum tempo, Caim ele trouxe ali do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A Bíblia também relata que cada um seguiu uma profissão diferente. Cada um teve ali uma profissão diferente. Caim ele seguiu no caminho de agricultor, e Abel seguiu ali no pastoreio de ovelhas, cumprindo ali a promessa que Deus fez do homem dominar sobre todos os animais. Fica aqui uma observação, que Deus ele fala que o homem iria dominar sobre todos os animais da terra, e entre outras coisas, aqui Abel estava cumprindo essa promessa. É um dos pontos também de atenção que a gente tem que realmente prestar atenção. Mas nós, se atendo aqui em relação à oferta, nós percebemos que, conforme a Bíblia vai relatando, vai falar que cada um levou ali a sua oferta de acordo com o seu trabalho, e não tem nada de errado em relação à oferta. Muitas pessoas focam no fato da oferta em si, dos frutos da terra, e ali a oferta de Abel, das primeiras crias do seu rebanho, que ele foi lá e queimou a gordura e ofereceu ao Senhor. Como nós sabemos que depois virou uma prática e uma lei decretada por Deus, de que os sacrifícios deveriam ser dessa forma, que eu deveria oferecer o melhor daquilo que eu tinha, e deveria queimar ali diante do altar para o Senhor. Isso virou lei mais para frente. Mas muitas pessoas se atêm a somente o fato das duas ofertas, o fruto da terra e as primeiras crias ali de Abel. Mas o fato aqui não seria esse o fato principal. O fato principal é a intenção por trás da oferta. E aí talvez vocês perguntar qual que seria a intenção de Caim. A intenção de Caim ali nesse momento, quando nós identificamos aqui, e nós podemos ver lá em Judas vai falar que ele foi o primeiro, o patrono, foi o primeiro, o mestre da primeira religião de falsos mestres. Por quê? Porque Caim aqui, ele queria modificar a palavra de Deus e também a forma como adorar a Deus. Se você perceber bem, você vai ver que ele não ofereceu os melhores frutos da terra. A palavra de Deus em momento nenhum fala que foi os melhores frutos da terra. Fala que ele foi lá, estava lá, no lugar onde trabalhava, ele juntou a cesta ali, juntou os frutos e levou para Deus. Já Abel, a Bíblia bem enfatiza que ele foi lá e separou os primeiros, ou o primogênito, tem algumas versões que falam, os primeiros. Então a intenção de Abel foi diferente da intenção de Caim. Por que isso? Porque Abel, assim como Caim, havia aprendido com Adão, como eu comecei falando aqui, a forma como se deve adorar a Deus de forma genuína, que é você oferecer os melhores, a melhor coisa que você tem ali. Não é da mesma forma nos dias de hoje? Nós oferecemos o melhor a Deus, isso já valia lá naquela época. E aqui o que pega a intenção de Caim era mudar a forma como ele queria oferecer. Ele queria oferecer do jeito que ele queria.
Isso não acontece nas nossas vidas? Às vezes a gente quer servir a Deus do jeito que a gente quer. Deus está falando assim, você tem que levar lá no altar as primeiras crias, os primeiros frutos que você tiver das suas obras ali que você está fazendo, do seu trabalho, os melhores. Você vai aqui, Carlos, separa e leva lá os melhores que você tem, e queima ali a gordura e leva para mim no altar, que será aceito. E aí você vai lá e segue e faz. Dessa forma está tudo ok. Mas não, tem muitas pessoas que elas querem mudar a forma como adorar a Deus. Ela quer mudar o jeito que Deus predeterminou. Ela quer mudar as escrituras. Hoje é um movimento muito comum na sociedade de querer ali contextualizar, de trazer a sociologia mais para próximo ali da Bíblia e relativizar as coisas. Então é um caminho muito perigoso nos dias de hoje, e isso desde a época de Abel e Caim já tinha isso. Caim sendo o pai ali da primeira religião em que ensinava as pessoas a tentar adorar a Deus de uma forma diferente. Então a pessoa de Caim, ela nos ensina que a intenção é tão importante quanto a oferta. De nada adianta eu ir lá e, como Caim, levar a Deus a minha oferta, separar ali no cesto de qualquer jeito ali, coloco lá, e eu achar que Deus vai abençoar. Isso não for genuíno, e a minha vida ali, nós vamos entrar um pouco depois nisso, tá de qualquer jeito, tudo virado dos pés à cabeça. Então é nesse ponto que a intenção, ela vale muito mais do que a oferta que eu estou dando. A palavra de Deus vai falar um pouco mais depois, se nós formos lá no ministério de Jesus, vai falar da oferta da viúva. Vários relatos nós temos na Bíblia a respeito de oferta, que a gente tem que dar a nossa oferta com um coração genuíno, um coração que servir ao Senhor realmente. Eu estou dando aquilo ali porque é o melhor que eu posso dar para Deus. Eu sei que é o melhor, eu sei que eu estou dando o melhor e que não tem algum restinho ali que eu estou resguardando para mim. É o mesmo caso que a gente tem no Antigo Testamento, das pessoas da desobediência. Isso veio lá de Caim, quando Deus fala para as pessoas não irem recolher o alimento, porque Deus ia prover todos os dias. As pessoas iam lá teimosamente, pegavam e o alimento estragavam, e elas tentavam provar a Deus. É a mesma coisa, é a desobediência a Deus. Então o que você tem ofertado a Deus? E qual que é a sua intenção da sua oferta? Malaquias 1, 6, 8 vai dizer de uma forma bem geral aqui, só para nós avançarmos, que Deus, ele se ofende com as ofertas feitas desleixadas e sem honra, de qualquer jeito. Então nós precisamos oferecer uma oferta separar o nosso melhor, separar o altar, organizar, fazer tudo certinho, como deve ser feito, porque Deus merece, Deus é digno de honra e toda glória. Então Abel, ele trouxe o que tinha de melhor e procurou verdadeiramente agradar a Deus. Em Hebreus 11:4 vai falar que pela fé Abel, ele ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Pela fé, Abel, ele foi aceito em relação à sua oferta do que Caim. Então aqui mostra que Abel, ele era um homem que tinha ali o cotidiano de oração, de fé, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. E em contrapartida, Caim não. Só por esse versículo nós conseguimos entender que Caim era um homem que andava no maligno, que andava com as obras más, que tinha inclinações para o mal. E nós sabemos aqui, mais à frente, a palavra de Deus vai falar que Caim pertencia ao maligno, que Caim era o filho da serpente, um dos filhos ali, da descendência ali da serpente, desde o jardim do Éden. Então em nossa vida, o que nós temos oferecido a Deus? Será que é o nosso melhor, ou é as nossas sobras? Será que nós não estamos como Caim, tentando adorar a Deus do jeito que a gente acha mais conveniente? É para a gente pensar, porque muitas vezes a gente acha que está adorando a Deus da forma certa e não estamos. Às vezes a gente está tentando ficar mais cômodo ali, ficar mais do jeitinho que eu acho melhor, que está mais confortável. A gente sabe que a palavra de Deus, ela confronta e ela tira a gente da zona de conforto. Então se as coisas estão muito calmas por aí, é porque tem alguma coisa errada, é porque está faltando ali um mover de Deus ali, porque tem alguma coisa que eu não estou cumprindo. Porque normalmente a palavra de Deus, ela vai te levando,
E a gente vê durante todos os relatos, quando tem o chamado de Deus, o povo vai indo. As coisas vão acontecendo, os recursos vão aparecendo e vai indo o povo de Deus. Geralmente não é coisa de calmaria, não. A palavra de Deus é em constante guerra e luta, e Deus está ali nos apoiando. Então examine se a sua adoração, o tempo, os recursos refletem o amor genuíno e prioridade a Deus, como é dito em Mateus 6,33, que fala para a gente priorizar o reino de Deus. Avançando um pouco mais, a pessoa de Caim, ela nos ensina a respeito do perigo de nós estarmos alimentando o pecado no nosso coração. Versículo 6 e versículo 7 do texto vai falar que o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus aqui, ele vem depois do episódio, porque como que Caim descobriu que Deus não aceitou a sua oferta? É basicamente, se nós irmos um pouco mais à frente na Bíblia, nós vamos ver que quando Deus aceitava um sacrifício, uma oferta, caía fogo do céu e consumia. E muito provável aqui que Caim, quando ele ofereceu, Abel foi lá, ofereceu a sua oferta, caiu o fogo do céu, consumiu. E aí quando Caim foi oferecer a sua oferta, aqui fala que quando ele não viu que o Senhor não aceitou, muito provavelmente não caiu o fogo do céu, não consumiu, não aconteceu nada. Ele colocou a oferta dele lá e ficou lá esperando, e nada. A palavra de Deus relata que o rosto dele se descaiu. Algumas traduções vão falar que se descaiu, se desfigurou, e que ele teve a ira dele, se acendeu diante do coração dele. O Senhor veio imediatamente para falar com ele. Isso mostra o cuidado de Deus com as nossas vidas, porque muitas vezes a gente se ira diante de alguma situação e a gente perde o controle das coisas. A gente às vezes toma decisões precipitadas, e não era para ser assim. Mas Deus, ele tem misericórdia o suficiente para vir e falar com a gente. E da mesma forma ele veio até Caim para falar: olha, Caim, por que você está furioso? Se você fizer o bem, você não será aceito? Ou seja, se você não oferecer a sua oferta lá da forma correta, se você não oferecer o seu melhor ali para Deus, se você separar ali e organizar a sua vida, você não vai ser aceito? Você não vai ser aceito? Mas se você não fizer, você saiba também que o pecado te ameaça a porta. Se você não fizer, o pecado, você tem duas escolhas. É basicamente aquela escolha que a gente vê em Deuteronômio 30:19. A vida e a morte. Você tem a escolha. Então ele vem dar esse conselho para Caim. Ou seja, Deus aqui está ensinando o perigo de nós estarmos alimentando o pecado no nosso coração. E qual que é o perigo aqui? Que Caim está alimentando ali? A ira. O pecado que seria, no caso, a ira. A ira que foi se crescendo. A gente vai trabalhar um pouco mais à frente o que aconteceu. Então Deus pegou e deu uma opção para ele. Você escolhe, você quer optar pela ira ou você quer optar por fazer o bem, entregar a oferta? Deixa isso quieto, esquece essa raiva que você está de Deus e de seu irmão, porque aqui a Bíblia fala que a ira dele se acendeu diante de Deus e do irmão dele também, porque ele começou a ter inveja do irmão dele, porque a oferta do irmão dele foi aceita e a dele não. É um dos primeiros relatos de inveja também na Bíblia. É um texto maravilhoso, porque relata várias vezes as primeiras vezes ali da humanidade na Bíblia. Então ele teve inveja ali do irmão dele. A sua frustração nasceu da comparação com Abel. Muitas das vezes a gente é assim também, não é? Na nossa vida a gente começa a se comparar com o irmão em relação a, principalmente financeiro, a gente começa a se comparar. O nosso coração, a gente dá abertura para se encher de coisas ruins, a gente dá abertura para que o inimigo trabalhe, e dessa forma nós vamos alimentando ali as coisas ruins. E isso pode virar um pecado mais à frente. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala que grandes pecados, eles sempre têm pequenos começos. Grandes pecados, eles têm pequenos começos. Eles começam num olhar, o adultério, por exemplo, ele começa num pequeno olhar que você vai lá e olha onde você não deveria ter olhado.
Pessoas corruptas que roubam as coisas, começam em pequenos furtos, um lápis de um amigo, algum objeto. Então, grandes pecados, eles sempre têm pequenos começos. O pecado, ele nunca é aquela portona aberta que você vai ver ali e está escrito aquela placa, escrito perigo. É sempre aquela coisinha pequena que você fala assim: eu acho que não dá nada não, se eu fizer não vai acontecer nada não, Deus não vai me punir não. Será que Deus está vendo isso aí? Eu vou fazer e não vai acontecer nada não. E é justamente aí que eu estou alimentando o pecado. Então, grandes pecados, eles sempre têm pequenos começos. É só nós imaginarmos que dentro de cada um de nós existe um jardim. Esse jardim, ele é o nosso coração, onde as sementes da emoção, os pensamentos e as ações, elas começam a crescer. A raiva, o ressentimento, a inveja e outros sentimentos negativos são como sementes que nós podemos escolher se nós plantamos ou não. Então é aquele jardim aqui, o nosso coração é um jardim. A gente escolhe o que a gente plantar, não é? A gente tem um jardim em casa, a gente escolhe o que a gente quer plantar. Então aí você escolhe se você quer plantar as coisas boas do Senhor ou se você quer plantar a raiva, o ressentimento, o rancor, a inveja, como o caso aqui de Caim. Caim escolheu por plantar a raiva ali, a inveja. Então como que nós temos lidado com as nossas escolhas? Será que elas têm servido de combustível para trazer o pecado que está à porta? Porque a palavra de Deus fala que o pecado está à porta aqui, ele vai falar para Caim. O pecado, ele está ali, a palavra de Deus literalmente vai falar que é como se fosse um animal, uma fera que está ali te esperando à porta. Se você for por aquele caminho, ele te pega. É imediato o negócio. Deus, ele deixa dessa forma justamente para mostrar para nós que o negócio não é realmente brincadeira, que é realmente algo sério. Então será que as nossas escolhas, elas têm servido de combustível para trazer o pecado que está à porta? Ou será que elas têm afastado o pecado? Será que as minhas atitudes, as minhas escolhas, como Deus deu a oportunidade aqui de Caim escolher, será que as minhas escolhas têm trazido cura, restauração, e as minhas atitudes têm sido voltadas ao bem, como a palavra de Deus fala aqui? Porque se você fizer o bem, você não será aceito. Então é algo para nós pensarmos também em relação a isso. A pessoa de Caim, ela nos ensina agora, passando do estágio de alimentar para a consequência, as consequências de darmos ouvidos às nossas vontades, ambições e não ao Senhor. Versículo 8, nós temos muito bem ilustrado isso. Diz, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E aqui mostra a inocência de Abel, o servo do Senhor, naquele momento, servindo ao Senhor. Ele não desconfiava de que o irmão dele poderia matar ele. Imagina que meu irmão vai me matar. Imagina que o meu irmão tem inveja. Imagina que o ato que eu tive de adorar a Deus pode ter causado inveja dele. Mas sabe o que é interessante? A adoração verdadeira ao Senhor muitas das vezes incomodam as pessoas. Aquelas pessoas principalmente que não servem ao Senhor como deve ser a forma correta. E isso incomoda as pessoas porque elas acham que devem fazer como elas querem fazer. E isso incomoda, isso causa inveja no coração daquelas pessoas que não querem seguir a Deus de forma fiel, como Abel era. Você consegue entender por que essa mensagem é tão atual? O fato de Abel ter adorado a Deus de forma verdadeira, de ter ofertado a Deus o melhor que ele tinha, causou inveja. Porque Caim achava que não era assim que deveria servir ao Senhor. Caim achava que não era para servir o melhor. Ele queria servir do jeito que ele queria. Isso causou inveja nele, porque ele achava que era assim que tinha que ser feito. E isso até hoje causa inveja nas pessoas, causa rancor no coração das pessoas, incomoda o fato de nós servirmos ao Senhor. Hoje, ser cristão incomoda as pessoas na sociedade. Ao fato de que você é cristão, você acaba sendo um alvo, incomoda as pessoas. Da mesma forma era aqui com Abel. E então, prosseguindo, Deus vai falar que por meio de Moisés, vamos para o campo. Vamos lá para o campo.
Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Consequência de nós alimentarmos o pecado. Caim alimentou a sua ira, foi alimentando, e olha que isso aqui foi em questão de talvez quantos minutos ali. Ele alimentou e esse sentimento de ira se transformou no sentimento homicida, numa atitude homicida, que fez com que matasse o seu irmão. Uma fala do pastor Warren Wiersbe, ele fala que é típico do Senhor nos dar mais uma oportunidade de lhe obedecer, e é típico dos pecadores obstinados recusar sua ajuda graciosa. É típico Deus, quando Ele vê que nós estamos à beira ali daquela porta do pecado, Ele vem e nos fala: olha, tá te avisando, ó Carlos, isso aqui é perigoso, para de alimentar isso. Se você continuar assim, você vai cometer algo ruim. Mas é típico também daqueles que não querem servir a Deus, como Caim, da forma correta, recusar o conselho que Deus deu para eles. Então Caim se torna um homicida frio e mentiroso, porque ele vai tentar esconder do Senhor. Lá no versículo 9, Deus vai perguntar. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Ele responde de uma forma sarcástica, hipócrita, mentirosa. Então o pecado ele traz consequências, nos torna frio, sarcástico, hipócrita. A gente tenta colocar a culpa em Deus, aqui Caim tentando colocar a culpa em Deus. Basicamente falando assim: sou eu responsável por cuidar do meu irmão? Não era o Senhor que deveria estar cuidando? Basicamente transferindo responsabilidade ali e tentando justificar o ato dele. Isso não acontece nos dias de hoje? Pessoas errando e tentando justificar os seus atos. Então, se nós formos ver, existe um paralelo entre a forma como Deus tratou Caim em Gênesis 4 e a forma como ele tratou Adão e Eva no capítulo 3. Nos dois casos, Deus ele fez as perguntas retóricas que nós chamamos. Deus já sabia, Deus claramente já sabe de tudo, todas as coisas. Só que ele fez as perguntas não porque ele queria saber, mas porque ele queria tirar um arrependimento daqueles corações. Da mesma forma foi feito com Caim. Foi a mesma abordagem. Ele deu a oportunidade de dizer a verdade, mas nos dois casos, lá no primeiro relato, Adão tentou se esconder de Deus. Aí Deus fez várias perguntas a ele, e aí que ele foi falar. E não é o mesmo procedimento aqui. Deus pergunta: não sei. Aí quando Deus vem e fala: não, eu tenho conhecimento. Porque aí a palavra de Deus vai falar depois: disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. O Senhor já tinha ciência de tudo, o Senhor já sabia. Então é a mesma abordagem. Deus dá a oportunidade de nós confessarmos o nosso pecado, mesmo quando a gente erra. Então será que nós não temos sido como Caim muitas vezes nas nossas atitudes, quando o Senhor diz para nós fazermos uma coisa e nós fazemos outra, alimentando a nossa vontade e pecando dessa forma? É algo para a gente pensar também. E por fim, a pessoa de Caim nos ensina que Deus é justo ao punir os erros, mas mesmo assim tem misericórdia das nossas vidas. Versículo 10 do texto. Nós já lemos o versículo 10, dando continuidade no 11. Vai falar que agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrará me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A pessoa de Caim nos ensina que Deus é justo. Deus é justo.
Ele cometeu um pecado, um homicídio, matou o irmão dele. Então, houve consequências, Deus é justo para punir. Deus vai dizer que aonde ele for, não adianta, para o lugar que ele for, ele vai ser como um errante. Ou seja, onde ele a terra ali se tornou infértil, onde ele tentar plantar, onde ele tentar morar, ele vai viver como se fosse um andarilho, pessoa que anda e tenta comer ali o que tem. Ele nunca mais vai ter a tranquilidade que ele tinha antes, a chance de cultivar, de poder, como ele era agricultor, que a palavra de Deus relata. Ele se tornou um errante. E o principal, Deus vai amaldiçoar Caim. É a primeira vez que Deus amaldiçoa Caim. Lembra que eu falei para você prestar atenção? Quando eu falei que Deus havia lá no jardim do Éden amaldiçoado a serpente e a terra, mas Deus nunca tinha amaldiçoado o homem. Caim foi o primeiro homem amaldiçoado por Deus. Amaldiçoado você é porque você fez isso. Mostra o fato de Deus ser justo. Mas Deus também tem misericórdia para a vida de Caim e também para as nossas vidas, porque ele enviou Jesus também. Então Caim, ele perde a terra, a paz, a sua conexão com Deus, e a sua punição demonstra que o pecado traz consequências severas. Caim, ele vai tentar também se vitimizar, né? Ele vai falar que meu castigo é maior do que eu posso suportar. Deus ali aplica a consequência e ele tenta se vitimizar, né? Muitas vezes nós somos assim, a gente comete algum erro e a gente tenta se vitimizar. Então a punição de Deus é justa, mas Deus, ele mostra a sua misericórdia a não deixar que ninguém matasse. Ele deu um sinal, colocou um sinal em Caim, para aquele que tentasse o matar sofreria 7 vezes mais. E agora só para nós terminarmos, eu quero que você leve para casa algumas verdades para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Primeiro, examine se você está oferecendo o melhor de si a Deus. A adoração verdadeira começa com um coração íntegro e uma vida submissa à vontade de Deus. Só lembrar de Romanos 12:1. Segundo, desenvolva um senso de vigilância espiritual. Reconheça as áreas onde o pecado bate a porta e resista com a ajuda do Espírito Santo. Lembre de Gálatas 5:16. Não permita que emoções como inveja e raiva cresçam. Processe essas emoções diante de Deus em oração e confissão. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, você pode buscar depois. Assim como Deus confrontou Caim, Ele nos chama a assumir as nossas falhas, pedir perdão e buscar reconciliação com aqueles que ferimos. Busque lá em Mateus 5, 23 e 24. O amor fraternal é uma ordem divina. Examine se há atitudes ou pensamentos que minam a sua relação com as outras pessoas e peça graça para restaurá-los. 1 João 3, 10, 12. E por fim, reconheça que Deus é justo, mas nunca abandona os que se arrependem genuinamente. Mesmo em nossos erros, Ele nos oferece perdão e proteção. Você pode buscar lá em 1 João 1, 9. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando, agradecendo a Deus por mais uma noite, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo mais do Senhor, para que a gente não possa ser um Caim aí da vida e possa ser mais Abel nas nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui nesta noite, reunidos como igreja, e estarmos na Tua presença, ó Deus. Nós te pedimos também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes. Neste momento, ó Deus, eu oro ao Senhor que o Senhor esteja tirando todo sentimento ruim, todas as sementes, ó Deus, da serpente, coisas ruins realmente, coisas da linhagem do maligno, ó Deus, que venha tentar nos tirar do Teu caminho, do foco do Senhor, ó Deus, que venha tentar nos levar para o mal, que venha tentar nos causar, ó Deus, emoções ruins, coisas que vão nos afastar do Senhor, ó Deus. Eu repreendo todo o mal no nome do Senhor Jesus nesse momento, ó Deus, que nós possamos estar tão somente na Tua presença e oferecer o nosso melhor, como Abel ofereceu ao Senhor, ó Deus, que morreu ali, ó Deus, por servir ao Senhor. Um dos primeiros relatos de um homem que morreu, ó Deus, por servir genuinamente ao Senhor, ó Deus, mas morreu dignamente,
por aceitar da forma correta como adorar e quem é o Senhor de verdade, ó Deus, por adorar ao Pai como o Senhor é de verdade, ó Deus. Então que nós possamos ser mais como o Abel, ó Deus, como um homem, ó Deus, que tem fé, que quer adorar a Deus, que quer agradar a Deus, que quer servir a Deus, que quer oferecer aquilo que nós temos de melhor à nossa vida, ó Deus, à nossa juventude, ao nosso andamento das nossas vidas, ou financeiras, tudo aquilo que nós fizer que seja direcionado ao Senhor, que seja de oferta ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha recolher essas ofertas e possa aceitá-las, ó Deus, que a gente possa se apresentar, ó Deus, como o Senhor fala por meio de Paulo lá, que nós possamos ser uma carta aberta que possa ser lida pelo Senhor, ó Deus, que não há nada de errado, nada de ruim, nada que se contradiz em relação à palavra do Senhor, ó Deus. É o que eu te peço nessa noite, ó Deus, eu te agradeço e seja abençoando a vida de cada um, que possa ir em paz, que possa ser abençoado neste restante de semana. Eu determino, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, a cada família, aqueles que estão passando por alguma dificuldade interna, que o Senhor nesse momento esteja dando, ó Deus, todo o discernimento, que o Senhor esteja dando todo o apoio, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja renovando, restaurando e levantando novamente essas pessoas, ó Deus, dando a cura, dando a prosperidade, ó Deus, dando tudo aquilo que elas têm pedido ao Senhor, ó Deus, mas não só o que tem pedido, mas aquilo que o Senhor deseja para a vida delas. Isso é o mais importante, ó Deus. É o que eu te peço nessa noite. Cuida, ó Deus, dos projetos da igreja, cuida da igreja, de cada dos pastores aqui, de cada pessoa que faz parte aqui desse ministério. É o que nós te pedimos nessa noite, já te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém. Já deixo o convite para você no domingo, que você possa participar do culto da família às 7h30 da noite. Não deixe de participar. Que Deus abençoe, você possa ir em paz, continue meditando na palavra de Deus e possa ser bênção do Senhor no seu trabalho, aonde quer que você vá. Amém? E Deus abençoe. Amém, glória a